Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Cada domingo dedicamos a mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos ao estudo textual, atualmente do livro de Hebreus. Estamos estudando poucos versículos cada semana e ao longo de vários meses vamos ter a oportunidade de conhecer melhor este livro tão rico. Hoje estamos no capítulo 5. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, daqui a pouco eu vou fazer a leitura do versículos 7 a 10. Lembramos que Jesus se mostrou obediente ao Pai, e assim se qualificou para ser sumo sacerdote, que ele tem o direito de entrar na presença do Pai, por ser perfeitamente obediente a Deus. E com esse plano de fundo, vamos ler agora Hebreus capítulo 5, do versículo 7 ao 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Antes de fazer algumas perguntas sobre esse texto, vamos lembrar do contexto que já temos visto, que Jesus, como sumo sacerdote, age como intermediário entre o Pai e os seres humanos. Em termos do Pai, capítulo 5, do versículo 4 a 10, e acabamos de ler parte desse texto, mostra como ele se qualificou por sua obediência, submissão ao Pai. E já temos visto no final do capítulo 4 e começo do capítulo 5 que ele se qualificou em relação aos seres humanos, porque ele participou de carne e osso, participou de toda a experiência humana. E assim, ele pode nos representar para Deus e representar Deus para nós. Agora, com essa base e essa leitura que acabamos de fazer, vamos refletir sobre esse texto com algumas perguntas. Esse trecho enfatiza a relação de Jesus com quem? Quando observamos aqui o que ele diz no versículo 7, ele fala de poder livrar da morte, que ele fez súplicas a quem teria esse poder, ou seja, Jesus orou ao Pai. Versículo 8 diz que ele é filho, e versículo 10 que Deus o nomeou sumo sacerdote. Então a ênfase nesse texto está na relação entre Cristo e seu Pai, Jesus e Deus Pai. E a segunda pergunta, Jesus fez súplicas ao Pai para pedir o quê? Diz no versículo 7 que ele fez orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Jesus encarou o sofrimento da cruz, mas com um certo receio, vamos dizer, procurando na conversa com o Pai, especialmente na oração que ele fez em Getsemane, um livramento disso. Se fosse possível ainda agradar ao Pai e cumprir o seu propósito sem a necessidade da morte na cruz. Mas ele priorizou a vontade do próprio Pai. Jesus fez essas súplicas e agora a pergunta, as orações dele foram ouvidas? Diz no versículo 7 que ele foi ouvido por causa da sua reverência, porém fica um pouco difícil talvez para nós, porque ele teve que sofrer, ele teve que morrer. Como que Jesus foi ouvido nas suas orações? Vamos voltar para o livro de Mateus, capítulo 26, que relata para nós as orações que Jesus fez quando estava no jardim de Getsemane. Capítulo 26, versículo 39, diz: E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Depois, no versículo 42, ele ora pela segunda vez. Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade.
Versículo 44 diz: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Nestas orações, observamos que Jesus falou se fosse possível e que a vontade do Pai seja feita. E de fato, a vontade do Pai foi realizada. Jesus morreu na cruz cumprindo o propósito eterno e agradando ao Pai pela obediência. A próxima pergunta trata de uma outra dificuldade aqui. Se Jesus é Deus, como que ele aprendeu e foi aperfeiçoado? Diz versículo 8, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E versículo 9, e tendo sido aperfeiçoado. Como que Deus, que tem todo o conhecimento, pode aprender? Como que Deus, que é perfeito, pode ser aperfeiçoado? E o ponto nisso nos leva de volta para capítulo 4, que diz que ele foi tentado à nossa semelhança. Ele foi aperfeiçoado no sentido de se qualificar para seu papel como sacerdote e salvador. Não é que faltou alguma coisa, mas que ele se qualificou para isso. Ele cumpriu exigências para ter as condições de cumprir um certo papel. E no sentido de aprender obediência pelo sofrimento, ele passou pela mesma experiência que nós. Enfrentou dificuldades, tentações, mas ainda assim, sempre colocou a vontade do Pai acima de qualquer interesse próprio. E assim, Jesus aprendeu e foi aperfeiçoado. Não é uma questão de divindade, de perfeição, de conhecimento, mas de passar pela experiência humana para se qualificar, para nos representar ao Pai. Com esta qualificação, Jesus é autor ou fonte da salvação para quem? Diz no versículo 9 que ele se tornou autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus foi obediente. Para ser imitadores dele, nós também precisamos ser obedientes. Por isso que ele fala que é autor da salvação para todos que lhe obedecem. Hoje em dia, há várias doutrinas que falam da salvação sem obediência ativa, até sugerindo que qualquer ato de obediência seria uma obra para merecer a salvação. Mas essas doutrinas distorcem o ensinamento dessas escrituras. Obediência ativa é necessária para imitar Jesus e para receber o que ele oferece para nós, a salvação. Não temos direito de tirar dessas escrituras as coisas que Deus exige. A próxima pergunta reforça algo que já observamos em outras aulas. Quem designou Jesus como sumo sacerdote? Diz versículo 10, Deus o nomeou sumo sacerdote. Da mesma forma que Deus escolheu Arão para ser sacerdote no Antigo Testamento, ele escolheu Jesus, nomeou Jesus, designou Jesus como nosso sumo sacerdote eterno e perfeito. E a última pergunta nesse texto de hoje, o sacerdócio de Jesus é comparado ao sacerdócio de qual pessoa do Antigo Testamento? Eu acabei de falar sobre Arão, mas Arão não é a resposta aqui. Diz que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou do tipo de Melquisedeque, e não do tipo de Arão. Isso nós vamos ver explicado mais nas próximas aulas, continuando com essa questão de Jesus ser sacerdote do tipo de Melquisedeque. Para encerrar nosso estudo de hoje, vamos observar algumas coisas sobre esse texto que acabamos de ler. Hebreus capítulo 5, do versículo 7 ao 10. Primeiro, lembramos que o sumo sacerdote serve como intermediário entre Deus e os seres humanos. Jesus não entrou com sacrifício pelos próprios pecados, mas ele fez orações e súplicas, outro tipo de serviço ao Pai. Ele se qualificou pela submissão ao Pai. E assim ele oferece a salvação a todos que lhe obedecem.
E mais uma vez, Melquisedeque é citado como tipo de Jesus, um tema que vai continuar sendo desenvolvido nos próximos textos. Vamos agora para as perguntas bíblicas do dia. Pergunta 693. Ezequias foi um rei bom, mas o pai dele era muito mau. Qual foi o nome do pai de Ezequias? Alternativas: A. Jeroboão, B. Saul, C. Acaz ou D. Josias. A resposta certa? Alternativa C. Acaz. Diz, segundo Crônicas, capítulo 28, versículo 27, Acaz morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Acaz havia matado alguns filhos, mas Ezequias sobreviveu e foi um excelente rei, muito diferente do seu pai. Pergunta 694. A carta conhecida como Terceira João foi dirigida a quem? Tenta responder sem olhar para o texto, sem olhar para o livro de Terceira João, só de memória. Alternativas: A. João, B. Gaio, C. Paulo ou D. Tiago. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Jesus Cristo foi o Filho obediente ao Pai, e assim tem direito de entrar na presença do Pai para nos representar como sumo sacerdote. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.